Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia. Nosso estudo de hoje é voltado para alunos do 7º ano do ensino fundamental e o nosso tema é avanços tecnológicos no campo, cidade e indústrias. Veja a imagem a seguir. Tecnologia no campo, a mecanização agrícola. Veja que este homem está com um aparelho sintonizado com Wi-Fi. Muitos deles têm exatamente a sincronização com as máquinas, sincronização com as principais informações do mercado mundial que tratam das commodities, dos principais produtos que têm flutuação de preços a nível mundial. Então aí vemos que é uma evolução que está atrelada com a tecnologia. Se algo mudou a rotina da produção, bem como as relações de trabalho nas zonas rurais, certamente foi a mecanização. Com ela, o homem deixou de estar totalmente dependente dos elementos naturais para realizar a produção no campo. Em outras palavras, hoje, até mesmo fazer a previsão meteorológica a médio e a longo prazo é possível fazer, graças à tecnologia. Até então o homem era um refém da natureza, porque plantava sem saber exatamente se aquele tipo de cultivo era adaptado para aquele ano ou não. A mecanização, fruto da tecnologia no campo, garantiu a evolução da produtividade. Só lembrando que, ao contrário de produção, que pode ser qualquer quantidade, a produtividade é você conseguir uma produção maior no menor tempo possível, ou com a mesma quantidade de tempo, mas em maior volume de produção, permitindo assim que cada vez mais nosso relacionamento com a Terra acontecesse de maneira eficiente, ainda que, em alguns casos, a natureza não oferecesse tantos recursos necessários. Os dias de hoje, tecnologia no campo cada vez mais móvel, cada vez mais na mão, cada vez mais fácil no smartphone, num aparelho tecnológico qualquer. Então basta uma simples procura em qualquer loja virtual de smartphone para encontrar uma série de aplicativos destinados ao trabalho agrícola. Alguns deles são capazes de transformar essa experiência em algo mais fácil e produtivo. É justamente neste ponto que a tecnologia no campo entra de vez para o século XXI. E bons exemplos disso não faltam. Vejam só eles aí. Monitoramento remoto de máquinas agrícolas. Então é possível que alguém esteja manipulando uma máquina aqui no Brasil e o dono da empresa esteja nos Estados Unidos monitorando como é que está o funcionamento das máquinas, como é que está o processo na fazenda agrícola que lhe pertence. Outro item, coleta de dados sobre a localização de pragas e aplicação de defensivos agrícolas na medida certa. Ou seja, um drone faz o monitoramento de área, identifica onde estão as pragas e ao invés de pulverizar o plantio inteiro, pulveriza apenas onde estão as pragas. Isso não é uma evolução tecnológica? Muito interessante e ajuda bastante o homem do campo. A outra, acesso a informações sobre manejo de ervas daninhas. Isso é aplicado tanto para a agricultura como para a pecuária. Dicas práticas com base em elementos variáveis como localização, tipo de cultura, entre outros. Quer dizer, a partir, mais uma vez, de estudo específico tecnológico, mapeamento de área, é possível identificar o tipo de solo, que tipo de cultura vai ser adotado naquela região. As cidades inteligentes é uma outra evolução que influencia bastante o comportamento das indústrias, ou, em inglês, conhecidas como Smart City. Então vejam que essa cidade mostra que tem uma conexão, todos os elementos, seja a indústria, as residências, os prédios, o sistema elétrico, tudo tem uma conexão por meio da tecnologia. E, com base nisso, podemos até dizer que na palma da mão você pode, dependendo de que tipo de serviço você usufrui, você ter controle disso, pelo menos ter a sintonia
de que tipo de serviço, o que está acontecendo. Então isso são as Smart Cities. Vamos ver então como é que é isso no mundo e no Brasil. Em muitos países do mundo, as cidades inteligentes já são uma realidade graças aos mais recentes avanços tecnológicos. Internet das coisas, vamos ver daqui a pouco o que é isso, inteligência artificial e tecnologia 5G. São as principais inovações que estão acompanhando o desenvolvimento desse modelo de vida urbana. À medida que essas tecnologias progridem e novas ganham vida, empresas e governos são atraídos para a sua expansão. Muitos dos filmes que se assistiu pela televisão parecia uma coisa que nunca ia acontecer, como ter controle de um micro-ondas de longe, ter controle de uma porta se ela está aberta ou fechada, de uma televisão. Tudo isso hoje faz parte da realidade de muitas cidades do mundo. Talvez isso pareça uma coisa estranha ao se ouvir falar disso, mas é porque esse desenvolvimento ainda não alcançou o nosso conhecimento. No Brasil tem, mas também nós ainda não tivemos contato com casas semelhantes. O que a gente tem é contato com alguns elementos, alguns serviços públicos que a grande maioria da população tem. Mas a casa em si, a casa inteligente, ainda falta muito para a gente ter acesso dela. Espero que um dia a gente possa pelo menos entrar na casa de alguém para conhecer ela, certo? Na sequência, o que é de fato as cidades inteligentes ou Smart City? Cidades inteligentes, também chamadas de Smart Cities, são aquelas que usam a tecnologia de modo estratégico para melhorar a infraestrutura, otimizar a mobilidade urbana, a circulação de pessoas, de veículos, criar soluções sustentáveis, geralmente buscando energia sustentável, procurando veículos menos poluentes e outras melhorias necessárias para a qualidade de vida dos moradores. Mas engana-se quem pensa que a única preocupação de um Smart City é o desenvolvimento tecnológico. Essas ações podem acontecer em vários setores, como planejamento urbano, habitação social, energia, mobilidade urbana, coleta de lixo inteligente, controle de poluição do ar, entre outros. Cidades inteligentes no mundo. Então, já que a gente falou o que é Smart City, vamos conhecer essa cidade que fica na Coreia do Sul e depois entramos no caso do Brasil. Então, Songdo é uma das maiores referências quando falamos de cidade inteligente. Ela foi planejada pensando totalmente na tecnologia e sustentabilidade. Seus edifícios são conectados a sistemas que possibilitam o monitoramento da energia e alarme de incêndio, reduzindo o custo com manutenção e otimizando o uso. Você já imaginou você estando em qualquer lugar e você receber num sinalizador um alerta no seu celular que está ocorrendo algum tipo de problema, seja um início de incêndio, algum problema na sua casa. Essa é o tipo de cidade inteligente. As cidades inteligentes no Brasil. As cidades inteligentes no Brasil estão avançando aos poucos. No ranking das 165 principais Smart Cities do mundo, divulgadas pelo IESE Business School, ocupamos 6 posições. São Paulo na posição 116, Rio de Janeiro na posição 126, Curitiba, posição 135, Brasília, posição 138, Salvador, 147 e Belo Horizonte, posição 151. Geralmente essas cidades estão dentro desse ranking, levando-se em consideração o avanço de algumas infraestruturas que são disponibilizadas para a sociedade num todo. Não estamos falando exatamente da tecnologia das casas inteligentes em si, mas como disse, os espaços públicos que as pessoas têm acesso a alguns tipos de transportes inteligentes, por exemplo. Tecnologias que impactam nas indústrias, então a internet das coisas é uma delas, aquelas que são entendidas como que criam uma rede de comunicação interativa, seja o controle da televisão, do telefone, da energia elétrica, do ventilador, da televisão, do micro-ondas. Essa é a internet das coisas. Muitos de vocês já ouviram falar das lâmpadas, e isso é muito falado na cidade, das lâmpadas inteligentes que dentro dela possui
uma câmera oculta que algumas pessoas chegam a comprar porque, além de iluminar a casa, ela também serve como uma espécie de guardiã. E lá do seu celular, em qualquer lugar que você esteja, você monitora a sua casa. Então isso é a internet das coisas. Isso é só um exemplo para ilustrar. Outra coisa dessas tecnologias que impactam a indústria é a robótica. O avanço da robótica está presente na Revolução Industrial, principalmente a Revolução Industrial 4.0, ou chamada Quarta Revolução Industrial. Nós temos aí o caso de um robô que é o sonho de muitas pessoas que gostariam de ter um robô desse, que limpa a casa, que lava a louça, que lava roupa, faz tudo. Isso faz parte da robótica. Ao mesmo tempo que os braços robóticos que são usados na indústria automobilística. Então isso impacta diretamente na indústria, a robótica. Outro é a inteligência artificial. Muitos dos filmes de ficção científica, aquele temor de que as máquinas possam dominar o mundo, passa por essa ideia. Inclusive, uma empresa chamada Neuralink já trabalha com essa ideia de tentar fazer uma conexão de componentes eletrônicos no cérebro humano. Isso é uma projeção que se tem já em andamento. Então, são avanços na área da robótica, isso está ligado à inteligência artificial. É como se as máquinas começassem a ocupar a inteligência dos seres humanos. E aí, a biotecnologia também ocupa um lugar muito importante nesse debate, porque é dela que permite a manipulação de organismos vivos para a criação de remédios, alimentos, entre outros. Principalmente no setor agrícola, no agronegócios, a biotecnologia está muito presente, principalmente para manipular plantas que sejam mais resistentes às pragas. Isso traz um ganho real para o setor de agronegócio. E, finalizando essa nossa parte conceitual, vamos então para o nosso exercitando. Presta bem atenção, hein? Primeira questão. Os avanços no campo, cidade e indústrias representam um marco da Revolução Industrial 4.0, ou Quarta Revolução, e tem como características, letra A, introdução no mercado de games, PS4 atualizado. Ou seria a letra B, espaços geográficos automatizado com inteligência artificial. Letra C, introdução da ordenha mecânica nas vacas. Letra D, troca de ônibus por ônibus novos com Wi-Fi. E aí, conseguiu entender essa ideia aí do que seria essa Revolução Industrial 4.0 conectada a esses avanços tecnológicos com campos, cidades e indústrias? Fez a sua escolha então? A resposta correta é letra B, espaço geográfico automatizado e inteligência artificial. Com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessar esse conteúdo e outros mais, basta acessar a plataforma Eduque. Meu muito obrigado e até a próxima!